Bem, agora vamos mudar de assunto. Hoje é o Dia da Democracia no Brasil, um regime político que prevê a participação popular na escolha dos governantes. O Brasil é considerado um país democrático. Sobre esse assunto, eu converso agora com o cientista político Marciano Monteiro, inicialmente professor. Obrigado por ter atendido nosso convite, né? Boa tarde. Me responda, são duas perguntas bem básicas, né? E de forma bem objetiva. O que é democracia e se o Brasil é mesmo um país democrático? Bom dia. Bom dia, Anchieta. Bom dia a todos os telespectadores. O Brasil é, sim, um país democrático, né, do ponto de vista do seu regime. Até porque você tem a divisão, no caso, dos poderes, né, que é algo que advém do Montesquieu, essa proposta, mas que as democracias modernas e contemporâneas adotaram. Então, é muito interessante observar que, embora seja uma democracia, né, nós temos a classificação das democracias, né? Nossa democracia é uma democracia representativa, com alguns espaços de participação, né? Então, dentro da teoria democrática, nós temos uma vasta literatura sobre a classificação das democracias, que vai da democracia representativa, a democracia deliberativa, a democracia participativa e tantas outras. Então, a definição não é tão simples assim, não. É a participação popular na escolha dos seus governantes, não é só isso. Isso aqui seria uma definição bem simplória, né? Seria. Estaria muito mais vinculado à ideia de democracia participativa. Uhum. O nosso regime está muito mais para uma democracia representativa. Agora, claro, principalmente quando se pensa em termos de município, com algumas instâncias que podem se observar esse experimento da participação. A exemplo daquilo que chamou-se orçamento participativo, como foi no caso do Rio Grande do Sul, a exemplo da Paraíba, que tivemos o orçamento democrático. Uhum. Então, são experimentos da participação, mas que o regime em si é um regime de democracia representativa. Muito bem. Olha, a nossa equipe foi nas ruas, foi mostrar aí, professor, a gente vai acompanhar algumas pessoas. A gente foi perguntar ao pessoal, você sabe o que é democracia? Vamos ouvir uns 2 telespectadores aí para a gente ter ideia? Democracia é igualdade de direitos, né? Para todo mundo ser igual, mas está tudo atrapalhado. A democracia não estão atendendo nada de democracia, está tudo errado. Para mim, democracia é o direito de exercer o meu voto, né, a minha escolha com livre-arbítrio, sem ser agredida, sem ser desrespeitada, porque eu acho que a gente tem o direito de escolha, a gente tem mais do que o direito, a gente tem a responsabilidade de escolher o que a gente acha melhor e tem o direito de ser respeitado enquanto isso, né, porque essa situação que a gente está vivendo, dessas lutas que se transformaram em brigas por conta do seu direito de exercer um voto, eu não acho válido, eu acho que cada um tem que fazer aquilo que acha certo. E aí, professor, é por aí? Está certo, né? Na verdade, eles estão muito presos à concepção da democracia enquanto ampliação de direitos, uhum, né? Um voltado para a questão dos direitos e fundamentalmente a ideia da igualdade, né? E a outra do direito ao voto, né? Do direito à participação num processo eleitoral. Isso, claro, é característica das democracias contemporâneas, né? Mas não se resume tão somente a isto. Né? Repito, é fundamental para as democracias contemporâneas, por exemplo, a separação dos poderes. Né? E por que pensar o poder legislativo, o poder judiciário e, consequentemente, o poder executivo? Né? Porque um freia o outro. Nós falamos que isso funciona como freios e contrapesos para equilibrar a força que esses poderes têm. Nem sempre foi assim. Daí o porquê que, atualmente, né, na contemporaneidade, nós discutimos muito a classificação dos regimes democráticos e discutimos muito a ideia de democracia versus autoritarismo, democracia versus ditadura, né? Porque essa é a grande chave, eu diria, compreensiva e explicativa de pensar os regimes na contemporaneidade. Muito bem. Pegando até deixa dessa última fala dessa jovem que a gente viu aí, que é uma preocupação dela, assim, ficou muito clara. O que a gente está vivendo hoje no país é uma ameaça à democracia, porque a gente tem visto problemas aí entre poderes, né, de relacionamento entre os poderes, algumas coisas que a gente percebe que tem uma certa ameaça à democracia. A gente assim, pode dizer que está havendo essa ameaça no Brasil hoje? Claramente, né? Até porque o STF, por exemplo, inclusive, tem sido muito atacado, né?
o STF, a Suprema Corte, dentro dessa divisão dos poderes, como dito, essa instituição tem uma função primordial, que é garantir exatamente aquilo que foi pactuado em 88, né, que é a Constituição. Então, à luz da interpretação dos ministros, e claro, dentro da margem do que diz a própria Constituição, do que diz a lei, que nós agimos. Então, as democracias contemporâneas, elas são regidas por um elemento característico central, que é o princípio da legalidade, né? A legalidade, a lei, ela se torna um instrumento que guia os comportamentos dos atores, quer seja presidente da República, quer seja os próprios representantes do povo, né? Deputados, senadores, e quer seja o cidadão. Então, todos nós obedecemos à lei, né? Não obedecemos ao presidente, ao prefeito, ao governador ou aos ministros. Nós temos que obedecer à lei maior. Esta lei maior dá-se o nome de Constituição. Muito bem. Vamos a mais três falas das ruas para a gente acompanhar? Eu acho que democracia é um termo muito amplo, que a gente tem nossa liberdade de expressão, porque nem sempre a gente pensa igual ao nosso companheiro, mas termos a liberdade de nos expressar da forma que achamos certos e defender ideologias que consideramos